Onde está a cruz em que Jesus foi crucificado? Só um evento real teria a força necessária para transformar a história da humanidade em antes e depois. Jesus of Nazareth, Jesus de Nazaré. A crucificação era a pena capital dos romanos, mas quem inventou esse método de tortura foram os assírios. E depois outros povos, passado alguns anos, começaram a adotar esse método de tortura também. E só depois é que vieram os romanos a usar o mesmo método. Simplesmente os romanos popularizaram a crucificação, difundiram-na muito mais que os outros povos. E que tipo de pessoas eram crucificadas na época dos romanos? Eram os escravos, eram os estrangeiros e os criminosos mais vis. Eles eram deixados a posterior na própria cruz, até que viriam mais tarde animais e comeriam as suas carnes e ficaria apenas o esqueleto. Ou então colocariam-nos em valas comuns. Os romanos também reutilizavam as cruzes. Elas eram usadas em outras províncias por outros soldados que viriam crucificar e outros crucificados também. Contudo, Jesus não teve o mesmo destino que os outros crucificados. Ele foi levado por José de Arimateia junto com Nicodemos, que o colocaram numa caverna, num sepulcro sob a rocha, que estava intacto. O real interesse da humanidade pela cruz de Cristo começou a partir do século III. Mas colocamos aqui uma questão: será que passado 300 anos depois de Cristo era possível encontrar a cruz de Cristo? Duvido. Para além disso, quem estaria mais interessado seriam os apóstolos. Só que os apóstolos, quando viram Jesus ressuscitado, perderam ou até esqueceram que ele tinha morrido numa cruz. Naquele momento em que viram Jesus ressuscitado, a alegria foi tanta. É como a mulher quando está para dar à luz, não é? Ela sente aperto e aflição, mas quando vê o filho a nascer, ela esquece todo o sofrimento que passou antes que o filho tivesse nascido. Também existe ao redor do mundo, penso que cerca de 1000 igrejas que defendem e mostram, e têm inclusive guardado, pedaços da cruz de Cristo. Bom, eles guardam mais como uma relíquia cristã e não tem nada a ver com aquilo que é verdadeiro. Porque se formos juntar todas as peças que estas igrejas têm ao redor do mundo, estes pedaços de madeira, daria para encher um navio. E a cruz de Cristo tinha apenas, sensivelmente, por volta de 100 kg. Ou seja, o estíbulo, a parte vertical, teria mais ou menos 70 kg e o patíbulo, a parte horizontal, teria 30 kg aproximadamente. Então podemos concluir que a cruz de Cristo já não existe, deteriorou-se ao longo dos tempos. Mas o mais importante que nós podemos reter daqui é que Jesus preferiu cada cravo pregado na mão dele e nos pés, preferiu isso do que passar uma eternidade sem você.